Okay, excuse me. Quiet on the set, please. One year ago today, President Bush announced he was putting another 20,000 troops in Iraq, a so-called surge that he argued would turn the tide in the war. Critics were skeptical, but a year later, the picture has changed. As much as they can, Lê as cartas do Sonny, vezes sem conta. Como se fosse mudar alguma coisa. Tento pensar que as palavras dele são como se estivesse ao meu lado, mas não. Dava tudo para isso. Estou sentada no sofá e lembro-me de uma das músicas favoritas do Sonny, You're Missing, do Springsteen. Não podia deixar de ser. Tudo é tudo, as coisas são todas iguais, tudo continua no mesmo lugar, mas ele não está aqui. Pois é, Bruce, nesta tu acertaste na luz. Ou, como diria o Sonny, acerta-se sempre. O Sonny está no Iraque há meses. Diz agora que tem o dever moral de nos proteger. Tretas. Sei perfeitamente que ele se sentia cobarde ao ver os outros a partir enquanto ele ficava. No fundo, valeu-lhe mais o amor à bandeira do que a nós. Todos os dias eu tenho medo de acordar e de saber que a minha filha é órfã de pai. Há dias em que eu amo o Sonny por tudo aquilo que vivemos. E são mais ainda os momentos em que eu o odeio por me deixar sozinha com as perguntas da Janie. Já tem 11 anos e não é a única na escola que tem um pai ou uma mãe na guerra. Mas mesmo que isto me torne uma pessoa horrível, eu só quero que a minha filha tenha o pai aqui. O resto para mim já não interessa. Já estou anestesiado. E ainda nos dizem que sairemos desta um povo mais unido. Está bem, está. São tudo truques de ilusionismo de um governo a cair de podre, para fingir que vamos ficar bem. Não vamos. Nunca estivemos. Tudo isto é um erro e a conta vai ser paga em morte. Já está a ser. I guess I was just never convinced that my anxiety attacks and depression were linked to military service. Or maybe I didn't want to, or thought that. So we first deployed to Baghdad. Most of our missions were primarily Overwatch. Conheço histórias de quem combateu no Vietnã e na Coreia. Tive familiares em ambas as guerras. Alguns não conheci, mas ficaram nas memórias. É curioso. Se morreres na guerra, fazem disso a tua principal característica. Nesta foto está o teu tio John, que morreu no Vietnã. Não me falavam do que o tio John gostava de fazer, de como era, só de como acabou. Em frangalhos. Por uma mina. Décadas depois voltamos ao mesmo. Posso dizer que sou feliz por ser americano e por viver aqui, mas não quero participar nisto. Somos o maior país do mundo, somos grandiosos, e somos também o nosso pior inimigo. Chamaram o meu primo Terry para a guerra. Um puto com 20 anos. Está no exército desde que teve idade para isso. Diz com orgulho que é a missão da vida dele. Quero acreditar que ainda o volto a ver.
of unspeakable heartbreak that's gone viral. A soldier's widow grieving over her hero husband's flag-draped coffin. Como raio um homem de quase 40 anos vai conseguir combater no Iraque? Faço-me esta pergunta todos os dias e ainda não tenho uma resposta. O Sonny safou-se à invasão de 2003 e por muito que ele dissesse que, ainda bem, lá no fundo eu tenho a certeza que ele achou que se fosse combater outra vez ia estar num daqueles joguinhos de merda de que ele tanto gosta. Aqueles tiro frente a frente. Diz que eu não percebo. Se calhar não entendo mesmo, mas há muita coisa no Sonny que eu nunca entendi. A Janie foi um acidente. Amo a minha filha desde que soube que estava grávida, mas sei também que foi com o nascimento dela que as coisas entre mim e o Sonny se começaram a degradar. Não é fácil crescer numa família que tinha feito parte de tantos protestos contra a guerra do Vietnã, que é contra o porte de armas, que sempre contestou a política externa dos Estados Unidos e de repente acabarmos a ficar com um militar. Eu e o Sonny sempre chocámos muito um contra o outro, chegámos a terminar e a voltar mais de uma vez, mas há sempre alguma coisa que acaba por nos juntar de novo. Nem eu entendo. Casámos quando engravidei, na esperança de que tudo funcionasse desta vez. No entanto, quando nasce uma criança, muda tudo. Especialmente quando essa bebê deixou de ver o pai por ele ter partido para a guerra do Kosovo. Quando ele voltou de lá, disse que não queria voltar a combater. Não dormia, barulhos altos deixavam-no inquieto toda uma tarde, rapidamente se punha a discutir. A única coisa que nos fazia parar era a Janie. Lembro-me de ele andar a ouvir The River sem pausas e de dizer que nunca lhe tinha feito tanto sentido. Percebo bem. O rio já secou há algum tempo. Vê-lo voltar à guerra deixa-me furiosa e seca por dentro. E, no entanto, quero estar com ele. Nem que seja pela Janie. Matemática não é comigo. Voltei a copiar pela Lia nos trabalhos de casa. Ela não se importa. Na verdade, somos amigas desde que se mudou para a minha escola no ano passado. É que eu nem dei hipótese de se meterem com ela. Mais vale nem se meterem. Não tenho paciência para esta escola, nem para outros putos. E tem-se notado. Resultado, não se metem comigo, nem com quem não quer que se metam. A setora Myers ainda nunca me tinha apanhado, mas hoje viu-nos. Tivemos uma conversa enorme as três. A Lia pediu logo desculpa, e bem, se fosse melhor do que eu, que só respirei mais alto. A Myers reclamou que eu estava a bufar. Já não se pode ter o nariz entupido, né? E aí foi o meu problema. Jenny, eu sei que a tua situação em casa não anda nada fácil, mas tens que entender. O que é que eu tinha que entender? Saí a bater a porta. A vaca. Não tenho que falar da minha casa. Sei bem lidar com isso. A minha mãe também sabe. Só não queremos ver o noticiário. A Lia é uma boa amiga. E tenho passado mais tempo em casa dela ultimamente. Ela entende-me bem nisto. Um primo do pai dela está no Iraque. São próximos, mas ela sabe o medo que o telefone mete quando toca. Ela contou ao pai o que aconteceu na aula. Ele ligou à minha mãe imediatamente e contou tudo. Não devia, já me lixei em casa. Mas enfim, o Frank é assim, incapaz de mentir. Aliás, no outro dia vi uma foto dele com o Bruce Springsteen. Fiquei parva. O homem é o ídolo do meu pai. Cresci a ouvi-lo. Na verdade, ouço mais o Bruce do que o meu pai. E pelos vistos, o Frank trabalha para o Bruce. E hoje tem um álbum novo dele, Magic. O Frank vai trabalhar na tour, é roadie, ou lá o que é que isso é. Há coincidências estranhas. Quando o meu pai vier do Iraque, ainda vai conhecer o Bruce.
Querida Mary, estou vivo. Orgulhoso de ser americano. Orgulhoso de ti e da Janie. Em breve volto para casa. Já falta mesmo muito pouco. Guarda o álbum novo do Bruce que compraste. Não o abras até eu chegar. Quero ouvi-lo convosco. Amo-vos muito. Está quase. Sonny. White roses and misty blue eyes, red mornings and nothing but gray skies. A cup of coffee, your heart shot clean through. Jacket you bought me. Porra, Sonny! Que raio de carta foi essa? Mando-lhe cartas enormes. Fotos minhas, fotos da Janie, tudo. Ao mínimo detalhe. Até lhe mandei a notícia do álbum novo do Bruce, que entretanto já comprei. Foi uma surpresa para mim, não estava à espera. Mas dei comigo ir comprar o álbum mal saiu. Nem sei se foi por mim ou se foi pelo Sonny. E depois ele manda-me estas linhas. Tem a oportunidade de me dizer algo e não diz. Deixa tudo no ar. Dá-me a melhor notícia de todas e não adianta nada sobre isso. Tenho uma raiva que não consigo definir. Vejo a cara do Bush, recuso-me a chamar-lhe presidente. Não é e nunca foi e nunca será o meu. Vejo a cara dele na televisão e só me apetece partir o ecrã. Desligo a televisão e não cumpro o pedido do Sonny. Não vou esperar. Chama a Janie e ouvimos o Magic de cima a baixo. O Sonny não está, mas a partir do momento em que começamos a ouvir o Bruce, é como se ele ali estivesse. Trouxe-o de volta para nós. No entanto, as músicas finais causam-me arrepios. Fico a pensar na mensagem. Se morreres, eu juro que te mato, Sonny. É que nem te atrevas. Okay, I'm cold. I should be clear. Fort fuel low. Roger. Colonel Jack 2-3. When you see any movement in there, I want you to hit it. Out. Roger. We're taking fire from roughly building 112, 113 on Broadway in Lima, Lima 3, over. Pensamos nas guerras sempre como imagens distantes em ecrã, até ao dia em que nos bate à porta e leva um dos nossos para o combate. A partir daí, rezas ao Deus que tiveres, se o tiveres, ou pedes à sorte ou ao acaso, que não o leve e que não deixe mais uma cadeira vazia na tua mesa. Comigo, não serviu. Passei a não ter primos. Bastou uma mina para acabar com 20 anos de vida. Penso se o Terry sentiu algo. Eu ainda não sei o que sentir, além de vazio. Tive de me ausentar uns dias do trabalho, afastar-me um pouco da nova tour do Bruce, para dar apoio à família, estar presente para a Lia, que ainda não entende bem tudo o que aconteceu. Que entre isto e o que aconteceu ao pai da Jane, tem andado a acordar de noite com pesadelos. Entretanto, regressei ao trabalho e é isto que me tem dado vida. Sei que estou a ver a história a ser feita. O Bruce é um cronista dos nossos tempos. Ele consegue dar-nos esperança, o que já é muito. Vê-lo todos os dias é o que me tem agarrado à sanidade. De cada vez que toca a Long Walk Home só penso no Terry, na cerveja que íamos beber e que vai ficar para sempre como mais uma promessa por cumprir. A cadeira vazia desta vez é tua, puto.
So as your Commander-in-Chief, and on behalf of a grateful nation, I'm proud to finally say these two words, and I know your families agree. Welcome home. Welcome home. Welcome home. O Sonny não voltou do Iraque. Aliás, ele voltou, mas não voltou o meu homem. O homem que está neste momento na minha sala não tem pernas. Abaixo do joelho já não há nada. Tem um olho tapado, porque já nem sequer existe olho. Há marcas de queimaduras por todo o corpo e mal fala. Ele não quer falar. Só diz, achei que eram civis, achei que eram civis. Não sei se algum dia vou querer saber a história. Todos os médicos dizem que vai ser preciso fazer muita medicação e muita terapia para recuperar o que for possível. Sonny e eu já não temos nada para dizer. Já esgotámos todas as palavras. Tento investir o dinheiro possível em tratamentos, mas isso vai implicar tirar dinheiro das nossas poupanças para a Janie. Ela tem agido como pode, mas não dorme. Cada vez que eu vou para aí a gemer com dores, desata a chorar ou tranca-se no quarto. Faz-se forte, mas não resulta. Quando ela põe Linkin Park ou qualquer outra música daquelas barulhentas que ela gosta aos berros, já sei que tenho que deixar sair tudo aquilo que está lá dentro. E eu não sei como deixo sair tudo o que quer que seja. Tenho uma filha pré-adolescente para criar e um marido totalmente dependente. Estou presa numa vida que nunca imaginei para mim. Quero fugir, mas eu não tenho escape. No outro dia, enquanto o Sonny dormia, passei ao lado do quarto da Janie. E da aparelhagem dela vinha ao Bruce. Janie, don't you lose heart. Apropriado. Mãe? Tive que me virar para ela e perguntar o que se passava. A parte boa disto é que o pai já não volta a ir. Começou a chorar, mas não foi a única. E do nada, sorriu-me e perguntou: Mãe, achas que dá para levar o pai à tour do Magic? Falamos com o Frank e a Lia e se calhar há alguma hipótese quando o pai melhorar. E eu não consigo evitar sorrir no meio das lágrimas. Porque entre o caos em que se tornou a nossa sobrevivência, que de vida já tem pouco, ela consegue encontrar uma razão para acreditar em algo. E numa sequência de momentos breves e algo parecido com fé, se calhar não estamos totalmente perdidos. House on a quiet street, home for the brave, a glorious kingdom with the sun on your feet, rising from a long night, as dark as the grave, on a thin chain of next moments, and something like faith, on a morning to order, a breakfast to make, a bed draped in sunshine, a body that waits for the touch of your fingers, the end of a day, the beat of your heart, 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 the slow burning away, the bitter fires of the devil's heart.
This is a song that's tell the folks every night. It's not really about magic. It's really about tricks. I got a corn in my palm. I can make it disappear. I got a card up my sleeve. Name it and I'll pull it out your ear. I got a rabbit in my hat. If you wanna come and see, this is what we'll be. This is what we'll be. I got shackles on my wrist. Soon I'll slip and be gone. Chain me in a box in your river, and I'll rise singing this song. Trust none of what you hear, and less of what you see. This is what we'll be. This is what we'll be. Shiny saw blade. All I need's a volunteer. I'll cut you in half, smiling ear to ear. And the freedom that you saw is drifting like a ghost amongst the trees. This is what we'll be. This is what we'll be. Now there's a fire down below, but it's coming up here. Leave everything you know. Carry only what you fear. On the road the sun is sinking low. There's bodies hanging in the trees. This is what we'll be. This is what we'll be.